Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 20 a 26 de dezembro, primeira semana capricorniana, né, do Sol ingressando em Capricórnio. Antes temos Mercúrio no domingo, dia 20, tendo ingresso neste signo também. O chamado solstício de Capricórnio no dia 21 e a impactante, tão falada conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, também na segunda-feira, dia 21. Então vamos começar pelos ingressos em Capricórnio. No domingo, Mercúrio ingressa tratando indicações de assuntos, conversas, ideias, diálogos, de forma mais séria, mais responsável, né? De uma forma às vezes um pouco mais sisuda em dados momentos, uma atenção para que certas falas e certos tons não sejam colocados com uma certa frieza. Então isso ficando propenso a uma evidência aí no final de semana, marcando esse momento de Mercúrio por Capricórnio. Com o Sol na segunda, temos o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Temos a maior declinação do Sol, né, no solstício. Então, o dia é mais longo que a noite no hemisfério sul e a noite é mais longa que o dia no hemisfério norte. O Sol no solstício atinge a sua maior declinação. Então, por isso que há um ângulo maior perpendicular do Sol em relação ao hemisfério sul, como a gente vê na figura, né? Torna o dia mais longo do que a noite no hemisfério sul, no dia que acontece o ingresso do Sol em Capricórnio, dando a referência do verão. Quando é solstício de Câncer, o Sol está mais incidente de luz e de claridade, mais perpendicular, digamos assim, no primeiro dia de Câncer e de verão no hemisfério norte, que é lá em junho, 21 de junho. Então, em junho, o dia é mais longo no norte e a noite é mais longa no sul. Agora, em dezembro, quando acontece o ingresso do Sol em Capricórnio, o dia é mais longo no sul e a noite é mais longa no norte, menos luz. Então é o primeiro dia do verão, o início do período capricorniano, situações de responsabilidade ficam suscetíveis a serem tratadas com mais seriedade, propensões a restrições nesse tempo de Covid, em que quando há uma sequência de ingressos em Capricórnio, tanto a de Mercúrio quanto a do Sol, uma semana que definem-se alguns limites, algumas responsabilidades, algumas restrições do que se pode fazer, o tempo para se fazer algo. Então, uma definição mais concreta, por exemplo, de limite de horário em alguns lugares do mundo para se fazer algo, para se fazer isso ou aquilo, ou até uma flexibilidade, mas é colocado um certo padrão, é tratado algum tipo de padrão ou definida questões de médio e longo prazo num contexto até da vibe capricorniana. Aliás, aqui a minha saudação aos capricornianos a partir de 21 de dezembro, nesse início do período dos seus nativos, que acontecerá segunda-feira, horário de Brasília, 7h02, bebês já com uma tonalidade mais séria, aquele olhar mais maduro, achando que as coisas da obstetria estão realmente certas ou não tão certas, já tem uma notabilidade capricorniana. Então, um momento aí em que algumas responsabilidades ficam percebidas, restrições podendo sinalizar de alguma maneira mais nítida, até nesse período capricorniano, o contexto de uma direção para questões a longo prazo. Então, havendo aí essa condição. Então, momento aí de algumas praticidades também sendo notadas nessa semana, não só de ingresso do Sol, mas no domingo também com o Mercúrio chegando a Capricórnio, em que pautas, assuntos, conversas, debates são colocados com mais seriedade e até num visar a longo prazo. E vale lembrar que é a semana do Natal, então com o período de Sol em Capricórnio, o próprio Mercúrio, até as próprias
tendências tradicionais associadas ao Natal sempre acabam tendo um contexto que a gente observa, ainda que pessoas não sejam tão chegadas ao Natal ou alguma coisa muito conservadora, em grande parte existe alguns rituais, algumas sistemáticas, né, em função de um tempo associado a esse momento capricorniano. Então, meio que por tabela, independente da crença em Natal, a gente observa um certo padrão sendo seguido de árvore, de luzes, de costume, né, do saudar a Jesus Cristo, as referências simbólicas no sentido de missa ou de costume associado ao Natal em relação ao unir família, ou pelo menos um alô a quem a pessoa gosta, e aquela ligação que todo ano a pessoa dá para o vizinho, amigo da infância, né? Existe esse contexto de alguma maneira conservador ou de hábito ou de tempo, né? De período capricorniano também. Dia 21 temos também a exatidão da conjunção Júpiter-Saturno, conjunção exata que já vem próxima ao longo de 2020. É uma conjunção especial e marcante porque ela volta a acontecer com exatidão depois de 20 anos, aconteceu no ano 2000, né, pela última vez de forma exata, naquela época em Touro, acontece agora em Aquário, de maneira exata, mas ao longo de 2020, Júpiter e Saturno vieram próximos, vieram como a gente na astrologia chama de maneira aplicativa, ou seja, Júpiter cada vez mais próximo de Saturno ao longo do 2020. Então havia uma conjunção, havia uma condição astrológica da questão Júpiter e Saturno, ou seja, do desafio da expansão com a restrição, né? Um sentido simbólico de uma das palavras-chave associadas a Júpiter, que é a expansão, a legislação, o expandir, o conhecimento, e o Saturno associado à restrição. Então tem esse fator de que a partir do dia 21 a conjunção agora ela é exata, ela chega na exatidão em Aquário. Então por isso que tem essa curiosidade. Uma observação também é o fato, por exemplo, de no mundo, se a gente observar esse período das vacinas, né, muitos dizem que em 10 meses uma vacina ficou pronta, né? Então como pode ser tão rápido? Na verdade, a gente percebe o simbolismo desse tempo que tanto Júpiter como Saturno estiveram em Capricórnio. Capricórnio é um signo que tem relação com o longo prazo, assim como Saturno também é o regente de Capricórnio. Então, observamos esse tempo da estruturação de algo que acaba de ser consumado ou de ser concluído, como as próprias vacinas, né? Também há uma vertente que faz uma observação de que as vacinas elas já vinham sendo tratadas ou já vinham sendo elaboradas com uma estrutura para a sua realização já de 10 anos atrás. Isso é interessante observar. Tem um pesquisador, o médico Ricardo Parolin, se não me engano é o nome dele, em que há twitters dele que ele coloca essas observações, que quando aconteceu a SARS-CoV lá em 2003, 2004 e também a MERS, a síndrome respiratória aguda que originou mortes no Oriente, na Ásia, já se estabelecia projeto de uma vacina, de algo um tanto associado ao esboço daquelas situações, daquelas problemáticas de epidemia, ou uma quase pandemia. E a própria OMS, ali em bastidor, em conchavo, já tinha uma ideia, uma perspectiva de uma eventual pandemia. Então, de alguma maneira, o contexto da vacina não foi trabalhado nesses 10 meses. Esses 10 meses têm um simbolismo dessa estruturação, dessa conclusão de algo que já vinha de um longo prazo. Olha o Júpiter-Saturno aí em Capricórnio, que veio de janeiro até agora, né? Assim, próximos. Então, quando eles chegam em Aquário, agora com exatidão em Aquário, é o novo, é aquela
consolidação, aquela conclusão para algo ser colocado, para uma nova etapa, para algo que propague a grupos. Então envolve bastante esse tempo associado à chegada das vacinas, a chegada desse novo momento que de alguma maneira impacta num padrão diferente, numa situação nova dentro desse contexto da pandemia e dentro do próprio contexto social de período de vida que a gente deve vivenciar. Afinal, é uma conjunção Júpiter-Saturno depois de 20 anos. A exatidão dela, o ponto de encontro exato de grau é em Aquário, 21 de dezembro. Então é o início de ciclo, isso pode impactar vidas, carreira, mudança de padrão profissional, finalização de algum assunto importante em alguma área da vida, início de etapa também, vale para relacionamento, vale para a sociedade, vale para parceria, vale para contexto de saúde, vale para qualquer questão associada a essa área astrológica do início de Aquário no mapa astral de cada um. Num contexto coletivo, quando Saturno chegou em Aquário, ali entre março, abril até julho desse ano de 2020, foi um primeiro trânsito, digamos assim, uma prévia desse movimento, foi aquela situação que as pessoas começaram a achar que poderiam ficar um pouquinho mais livres, especialmente aqui no Brasil, né? Um pouquinho mais soltos, um pouquinho mais livres, né? Quebrando um pouco as certas restrições, e aí impactou de alguma maneira na pandemia. Então, de alguma forma, a gente vem a observar essa situação de algum modo, de maneira similar àquele período. Então, simbolicamente falando, tem um fator de que é dado o direito à liberdade, mas você pode pagar a conta depois, né? Igual assim que o movimento de Saturno chegou a Aquário na quinta-feira, de quinta para sexta, a gente teve a situação do Supremo. A gente observou o Supremo impor restrições a pessoas que decidirem não tomar a vacina. Não é que o Supremo obrigou, tem que tomar a vacina e pô. Não. Foi colocado que haverá restrições. Você pode tomar ou não tomar, mas restrições serão colocadas, ou de não poder viajar, ou de não poder alguma questão burocrática, etc., assim, assado. Então, há uma liberdade de posição prevalecida, digamos assim, mas há uma consequência diante dessa liberdade. Isso é Saturno em Aquário, tá? Então você até pode lidar com uma liberdade, mas é aquela história, a sua liberdade é igual a professora helenita da quarta série A dizia, seu espaço termina quando começa o do outro. Tá? Então é assim, existe uma liberdade, mas se houver alguma questão que a sua liberdade envolva um coletivo, restrições podem ser colocadas. Simples assim, Saturno sinalizando a posição em Aquário. Quando Júpiter chega também, a conjunção, Júpiter é um planeta associado à educação, é um planeta associado a leis, então a questão de legislar assuntos fica impactante, causas ganham possibilidade de voz mais intensa, houve aí, assim que a conjunção ficou mais exata, ainda com os dois no finzinho de Capricórnio, no final da semana que passou, e mesmo aí com o ingresso dos dois em Aquário, uma direção de questões educacionais, o próprio governo de São Paulo aqui no Brasil, para quem é de fora, definindo um calendário de aulas, um calendário da educação para fevereiro. Então, houve já um fator de direção de assuntos associados a um coletivo. Então, o fator da conjunção Júpiter-Saturno aí sinalizando de uma maneira bastante nítida, pontual, e o que vai valer também para as questões individuais do nosso ritmo, da nossa vida, nos objetivos, transições. Então, a gente vive uma grande conjunção.
não tem absolutamente nada com a papagaiada da era de Aquário. Júpiter e Saturno estiveram para Aquário em 1226, em 1285, em 1345, em 1405, em 1962, ali um pouco próximos também. Teve lá algumas crises coletivas, alguns riscos aí de situações associadas a grupos, causas, uma tendência leve aí da inflação, marcando aí o período também, mas não tem absolutamente nada a ver com era de Aquário. Era um movimento de precessão, como a gente observa aí no desenho, que envolve rebolado da Terra, que lá para 2170, 2180, 2200 estará mais torta para Aquário, e aí poderemos até cogitar em falar em era de Aquário. Mas o que nós temos é uma conjunção especial de Júpiter e Saturno por Aquário, que direciona ciclos para naturezas e temas associados ao signo de Aquário, e que pode impactar nas tecnologias, nas questões associadas à inovação, né? A gente percebeu, até citamos no Céu da semana passada, que quando Saturno chegou por Aquário, entre março e abril, as pessoas foram forçadas a aprender a lidar com o Zoom, com o remoto. A gente vê, eu vejo constantemente algumas redes sociais em que profissionais estão celebrando a última reunião do ano no trabalho, coisa que era pouco provável de se notar, era um contexto do presencial. O remoto ele passou a ser usual, né, desde o meio do ano, com o primeiro movimento, o primeiro trânsito de Saturno por Aquário. Saturno esteve por este signo entre 91 e 94, então a gente teve as primeiras sinalizações de tecnologia, computadores, aquele período lá que surgiu os 386, 486, Pentium, né? Quem comprou, teve o seu computadorzinho caseiro naquela época, tinha uma ideia de que a coisa já começou a ganhar uma estrutura. O que vem acontecendo agora? Reuniões familiares, reunião de condomínio, reunião remota da posse dos prefeitos, da diplomação dos prefeitos, digamos assim, as empresas reunindo, algumas famílias também, trabalhando em casa, a tecnologia ganhando uma impactação de maneira muito forte, os celulares aí naquela época de 91 a 94, os tijolões surgindo, né? Quem lembra, não entreguemos as idades aqui. Então havia esse movimento associado à tecnologia. O Mercosul e a União Europeia, no formato recente, foram constituídos no período de Saturno por Aquário entre 91 e 94, né? Então já houve essa sinalização. Com Júpiter em Aquário também tivemos algumas expansões do hábito tecnológico, do hábito das inovações. Expandiu-se os celulares. Júpiter esteve por Aquário em 97, a gente comentou aqui no Céu da semana passada dos bips, dos pagers, né? Você fazia a declaração de amor por uma atendente lá e ela mandava mensagem para sua paquerada, sua esposa ou quem quer que fosse, amante e tal. Abafemos o caso. O Júpiter em Aquário, a gente teve uma expansão de um contexto tecnológico também. 2009 surgiu o WhatsApp e aí a gente WhatsAppou de vez para mensagem, para troca de contatos, para usar para trabalho, para usar para planejamento, para negócios, para venda. Então, de alguma maneira, o Júpiter em Aquário por 2021 também traz essa dinâmica de um período de expansão para um usual mais do tecnológico. A gente vem a perceber um novo ciclo para questões de inovação, mas também para um contexto de grupos, para um contexto coletivo, para essa questão. O Júpiter e Saturno chegando em Aquário, a gente já vê essa mobilização de vacina em países, né? Aqui ou ali, de alguma maneira, isso impactando num coletivo. A gente vê no Brasil também algumas notícias curiosas, já que Júpiter é um fator associado a leis, ao legislar, e a Saturno algo que envolve um certo padrão, uma certa restrição. A gente já viu uma sinalização do Supremo definindo eventuais restrições a quem optar por não tomar a vacina,
né? Aquela sinalização que a gente colocou de exemplo. Ninguém proibirá nada, mas terá um preço, né? Teu espaço termina quando começa o do outro. O ministro da Economia, na controvérsia do 13º do auxílio, sim ou não. Então a gente já vê umas sinalizações de alguns certos desconfortos, até porque esse Júpiter e Saturno em Aquário, ele ocorre na casa 12 do Brasil. Então há uma tendência de alguma controvérsia, um certo isolamento de um certo poder ou outro, ou algo impactando no ritmo dessa expansão dos hospitais, chegando ao limite aí também, assim como ocorreu quando Saturno esteve por Aquário entre abril e julho de 2020. Aliás, falando nessa questão tensa que a gente observou do nosso presidente, do executivo aqui no Brasil e também algumas outras situações de poder e tal, temos Marte em quadratura com Plutão ao longo da semana, no dia 23, quarta-feira, véspera de Natal. Tivemos Marte aspecto tenso com Plutão em agosto, naquele momento um pouco tenso de explosões, queimadas, né? Aquelas tensões que envolveram situações de natureza. Então, se naquela época a gente percebeu algo nesse sentido, a gente pode notar também em função do que envolve as chuvas, do que envolve os fenômenos da natureza ainda um pouco nítidos, mas numa outra condição, num outro contexto diferente daquele período de agosto. E é uma quadratura que recomenda atenção com os padrões e pensamentos convencionais que as pessoas ao nosso redor cultivam, mantêm e que vale um cuidado para a gente não criar tensões em função disso também, até mesmo alguns nossos que de alguma forma a gente preserva e nem sempre são tão compreendidos por outras pessoas, então vale aí pelo menos um contar até 10 e um cuidado com certas caretices, tradições ou posturas um pouco antiquadas que algumas pessoas mantêm e que servem aí de exercício de compreensão. Vale uma atenção aí com algumas atitudes radicais, algumas posturas individualistas, um cuidado para não agirmos de uma maneira um tanto intempestiva. E aí no contexto coletivo, dessas questões de poder, de assuntos envolvendo essas diferenciações que a gente fica propenso a notar, né? Tanto isso nas questões de poder. Essa é uma quadratura entre Marte e Plutão que a gente já notou ao longo do segundo semestre, né? Ela aconteceu ali na primeira semana de outubro também, e agora acontece nesse momento finzinho de ano. Então a gente já nota algumas saias justas do chefe do executivo aqui no Brasil, né? Com algumas certas condutas sendo contestadas, até pelos próprios ministros, esse fator um tanto político entre ele e governadores, né, no sentido da vacina, optando por poder, não poder, direito à liberdade, algumas incitações. Então todo um deixar mensagens, né, um deixar respostinhas atravessadas que a gente vem a observar no aspecto dos nossos governantes e das nossas referências políticas, quando nada disso devia estar acontecendo numa ocasião dessas, né? Então a gente nota essa condição e vale um cuidado também, porque nós estaremos num período de semana de Natal, então cuidado para que certas tensões bobas ou desnecessárias não causem umas debandadas de grupo de WhatsApp ou por situações de, sabe, posturas individualistas ou de posicionamentos, ainda que seja pelo mero embrulho de Natal, tá? Então, um momento aí também de atenção com a direção de objetivos e metas a longo prazo, algo podendo ser definido também para se vai ou não continuar nesse período semanal de quadratura, Marte com Plutão. A gente trata o planeta regente de Áries, né, e também de Escorpião, com Plutão. O Marte, o planeta associado às ações, às direções, impulsos, à individualidade, com Plutão, que envolve um contexto de transformação, de regeneração. Então também
muitas questões associadas a definições de metas e de objetivos ficam suscetíveis a um embasamento, ainda que com certo choque, com certo impacto ou com algum tipo de redirecionamento também. É o momento aí de observar esse período para que não tenhamos certas atitudes um tanto individualistas e ponderar o impacto das nossas decisões aí ao redor do nosso entorno e das nossas vivências também. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 20 a 26 de dezembro, primeira semana capricorniana, semana da exatidão de Júpiter e Saturno por Aquário, uma percepção de transições e que são sinalizadores de divisor de águas e até para vislumbrar o que vem. Quero agradecer a atenção de todos vocês, a gentileza das mensagens, visualizações, de assistirem no Instagram, no IGTV, no YouTube. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Um abraço, uma ótima semana.